Olá, então nós estamos trabalhando a disciplina Política Econômica e Contemporânea, componente curricular de 60 horas, do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. Nós vamos iniciar agora o volume 2 do livro do Maxwell Ribeiro Moreira, Economia Brasileira Contemporânea, em que nós vamos iniciar falando do Plano Real e o instrumental neoliberal, medidas e resultados iniciais. Primeiro, vamos falar da preparação e o lançamento do Plano Real. Como eu disse, ainda no ano de 1993, houve a aprovação de uma lei que hoje é conhecida como DRU, Desvinculação das Receitas da União. Na época tinha um outro nome, que era uma lei que permitia ao governo central reter 20% das receitas públicas, desvincular 20% das receitas públicas para fim de estabilizar a economia brasileira. Então houve uma preparação do Plano Real. O Plano Real ele é normalmente apresentado em três fases, ou três fases clássicas do Plano Real. Primeiro, o estabelecimento do equilíbrio das contas do governo, com o objetivo de eliminar a principal causa da inflação brasileira. Nós tínhamos no Brasil uma inflação chamada inflação inercial, né? A inflação desse mês ela dá igual do mês passado, a inflação do mês que vem ou é igual ou maior do que a inflação desse mês. Então havia uma inflação inercial, muito conhecida. Mas a causa principal da inflação, como eu já disse no vídeo anterior, é o déficit público, é o gasto do governo acima da sua arrecadação. Então a primeira fase do Plano Real foi estabelecer um equilíbrio das contas públicas. A segunda fase foi a criação de um padrão estável de valor. Foi muito engenhoso. Eu lembro a época que todos os preços, todos os salários, todos os aluguéis foram convertidos em unidade real de valor. Uma unidade real de valor era igual a $1. E todo dia, isso na moeda corrente da época, a moeda continuava se desvalorizando, mas agora o teu salário, os preços, todos eram como se tivessem sido dolarizados, mas sem usar o dólar. Você usava uma URV, Unidade Real de Valor. Isso ocorreu de 1º de março de 1994 até 30 de junho de 1994. No dia 1º de julho de 1994, a unidade real de valor, saiu o U de unidade, saiu o V de valor e ficou o R do meio, ficou o real. R$1 então passou a valer $1, que era igual a uma unidade real de valor, que teve o seu valor em moeda local congelado em 2.750. Então, R$1 igual a $1, que era igual a uma unidade real de valor, que era igual a R$1. Então, como todos os preços estavam convertidos em URV, estavam convertidos em real, a inflação inercial desapareceu e o governo tinha estabilizado as suas contas públicas de forma que pudesse, com isso, também garantir que não teria inflação com emissão de moeda. Um outro aspecto interessante é que o governo, naquele momento, tinha boas reservas cambiais e ele parou de comprar dólares. Ocorre que, na época, o Brasil exportava em torno de 4 bilhões de dólares por mês e importava em torno de 2 bilhões e meio de dólares por mês. Então havia uma sobra de 1 bilhão e meio de dólares por mês que o governo, antes do plano, comprava e guardava isso em reservas cambiais. Com a implantação do plano, como haviam muitos adversários, o partido PT, do adversário político do Fernando Henrique, então em 94 houve uma eleição novamente, né? E o Fernando Henrique era candidato à eleição e o Lula, que tinha sido candidato contra o Collor em 89, era candidato novamente. E o lançador do Plano Real era o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Então ele estava lançando o plano visando diminuir a inflação
e gerar uma estabilidade econômica e financeira, e o seu adversário Lula via nisso um plano eleitoreiro e criticou muito o Plano Real, no sentido de que esse plano não ia acontecer, não ia vingar, que a inflação ia voltar e algo do gênero. Então, o governo, então já Fernando Henrique candidato, não mais como ministro da Fazenda, mas o seu substituto e o Itamar Franco, resolveram deixar o câmbio flutuante, e houve um processo de valorização da taxa cambial. Então, no início era 1 por 1, o dólar com o real, chegou lá no mês de outubro, com 82 centavos de real, você comprava um dólar. Isto ajudou a esse processo inicial de estabilização, e essa era a ideia, que se faltasse algum produto nacionalmente, você importava o produto, e com o real forte você conseguia importar o produto e manter os preços, até baixar os preços. Bom, moral da história é que, com o sucesso do Plano Real, o Fernando Henrique foi eleito no primeiro turno e assumiu em 1º de janeiro de 1995 e manteve o Plano Real durante um período de 4 anos. Então, a terceira fase, né, a emissão desse padrão de valor como uma moeda nacional de poder aquisitivo estável, foi a terceira fase. Alguns outros mecanismos foram utilizados pelo Plano Real. As privatizações, para reforçar a ideia de ajuste fiscal, né, que o governo começou privatizando as estatais que davam prejuízo, e mesmo as estatais lucrativas, para diminuir o endividamento externo. A abertura comercial estabelecida pelo Collor foi intensificada no governo Fernando Henrique. Se estabeleceu uma âncora cambial, então esse câmbio flutuante perdurou até março de 1995. A partir de março de 95 até 13 de janeiro de 1999, nós tivemos uma âncora cambial a partir de um câmbio administrado. A âncora verde, né, o incentivo à produção agrícola e a grande produção agrícola, ajudou a dar essa estabilidade nos preços. E também a política de juros, praticando juros altos, diferentemente do que ocorreu lá no Plano Cruzado, que foi uma das causas da quebra do Plano Cruzado, foi manter a taxa de juros muito baixas. Então, esse foi a introdução do Plano Real, que durou aí até o período, vamos dizer assim, de 1994, ainda no governo Itamar Franco, até o final do ano de 1998. No ano de 1998, Fernando Henrique foi reeleito no primeiro turno novamente para um outro mandato. Mas a partir do ano de 1999, o Plano Real adquiriu outras configurações, aí, com câmbio flutuante e outros aspectos que eu comentarei no próximo vídeo, trabalhando essa questão do segundo governo Fernando Henrique Cardoso e os governos Lula. Muito bem, então nós finalizamos esse vídeo e no próximo a gente continua com a economia, com as políticas econômicas mais recentes. Muito obrigado.